Bem-vindo ao Imagine Geek. Hoje narraremos os acontecimentos de Solo Leveling Ragnarok. Capítulo 19. Curta, comente e compartilhe com seus amigos o vídeo. Obrigado. Enquanto Surro permanecia em meio à carnificina, cercado pelos demônios caídos e pelo brilho dos corpos ainda em chamas, a voz fraca de Ezel alcançou seus ouvidos. Suas palavras carregavam tanto reconhecimento quanto incredulidade. Ela comentou sobre como ele estava diferente agora, como se assemelhava de forma assustadora a Jinwoo. Mas antes que pudesse terminar, suas forças se esgotaram, e seu corpo tombou novamente, inconsciente. A preocupação passou brevemente pelo rosto de Surro. Ele se virou para Beru em busca de respostas. O Rei Formiga examinou Ezel e o tranquilizou, dizendo que ela havia apenas perdido a consciência por exaustão e que se recuperaria com o tempo. Um alívio visível suavizou a expressão de Surro enquanto ele voltava o olhar para os caçadores inconscientes, agora sendo cuidados por Beru, que vigiava os sobreviventes. Uma notificação surgiu diante de seus olhos, marcando a missão como concluída. O sistema confirmou que todos os 7 sobreviventes haviam sido resgatados. Em troca, Surro recebeu 700 moedas de ouro. Observando a recompensa com interesse, ele rapidamente instruiu o sistema a abrir a janela da loja agora acessível. Percorrendo rapidamente os itens disponíveis, ele selecionou uma poção de cura de baixo grau, que se materializou em sua mão. Ele então voltou-se para Ezel, ajoelhou-se ao lado dela e gentilmente ergueu sua cabeça para administrar a poção. Quase imediatamente, um brilho dourado suave a envolveu enquanto seu corpo começava a se recuperar. Surro observou sua melhora com alívio. Ainda assim, a vulnerabilidade de sua condição o deixava inquieto. Sem querer deixá-la para trás, decidiu levá-la com eles para a Masmorra das Sombras. Virando-se para Brock, Surro deu a ordem seguinte: recuperar os corpos dos demônios derrotados e arrastá-los até o portal que levava de volta à Masmorra das Sombras. Brock obedeceu sem dizer uma palavra, arrastando os corpos com facilidade, enquanto Grey carregava Ezel com delicadeza em suas costas, seguindo seu monarca rumo à escuridão além. Pouco depois, Surro e os outros finalmente chegaram à Masmorra das Sombras. A essa altura, Ezel já havia recuperado os sentidos, e soube, por meio de Beru, que Jinwoo havia deixado a Terra para enfrentar a invasão que se aproximava, vinda dos exércitos dos deuses exteriores. O peso dessa revelação claramente a abalou, embora ela não demonstrasse. Surro se virou para ela, os olhos se estreitando levemente enquanto analisava seu rosto. Agora que sabia seu nome, tentou vasculhar a névoa da memória para lembrar onde haviam se encontrado. Havia algo nela que lhe parecia familiar, mas os detalhes permaneciam evasivos, envoltos em uma névoa estranha. Percebendo sua incerteza, Ezel o lembrou gentilmente da vez em que se encontraram durante seu tutorial. Um ponto distante de seu passado, agora soterrado por incontáveis batalhas e provações. Suas palavras despertaram algo fraco, e lentamente fragmentos começaram a tomar forma. Um único momento vívido ressurgiu. A presença dela ao seu lado enquanto escalava os andares do Castelo dos Demônios. A imagem era embaçada, mas inconfundível. Após Jinwoo ter derrotado o Rei Demônio e destruído a nobreza que governava com terror, o reino entrou em paz sob a tutela do clã Hadiru. O clã assumiu a responsabilidade de guardar o castelo demoníaco, um lugar que antes era o epicentro do caos. O tempo passou e o reino permaneceu calmo, até meio ano atrás, quando tudo mudou. Essa paz foi rompida quando um poder antinatural começou a circular entre os demônios, um estimulante mágico chamado Stardust. No momento em que ela pronunciou a palavra, algo dentro de Surro se agitou. Ele se lembrou de sussurros durante a batalha anterior. Os demônios haviam mencionado Stardust. As peças começavam a se encaixar. Ezel continuou, a voz começando a tremer à medida que o peso do que ela havia vivido ressurgia. Explicou que o Stardust tinha pouco efeito sobre a elite poderosa, mas para os demônios mais fracos era um milagre, um atalho viciante para o poder, aparentemente sem custo. Com Jinwoo ausente e nenhum monarca supervisionando o reino, esses demônios tornaram-se mais ousados, movidos pela ganância e pela nova força. Um a um, começaram a se unir sob uma causa comum. Suas ambições cresceram além do controle. O alvo era claro: o clã Hadiru,
último símbolo de autoridade monárquica. Traições surgiram de dentro, e revoltas isoladas se transformaram em uma guerra civil em escala total. Os protetores do castelo demoníaco eram fortes, nobres e determinados, mas completamente despreparados para a escala e brutalidade do que enfrentariam. Durante meio ano, lutaram com tudo o que tinham, mas lentamente, inevitavelmente, foram vencidos. As mãos de Ezel tremiam ligeiramente enquanto relatava os horrores que se seguiram. Os demônios traidores não pararam na conquista. Capturaram nobres sobreviventes e os usaram como meros recursos mágicos, drenando seu sangue para se fortalecer ainda mais. O sangue nobre, antes símbolo de orgulho, havia se tornado mercadoria. Um vício. Seu pai, seus parentes, seu povo, todos caíram, um por um, alimentando as chamas da rebelião. Ela também foi capturada e sofreu o mesmo destino cruel, tendo sua mana drenada repetidamente. Seu poder reduziu-se a um eco do que já foi. A vergonha pesava em sua voz quando confessou a verdade. Ela foi a única a sobreviver. Não por força, mas porque fugiu. Porque outros deram a vida para lhe dar tempo. Com o castelo caído e o sangue real quebrado, ela vagueou sem propósito, sobrecarregada pela culpa e incerteza. E agora, diante do filho do homem que havia confiado à sua família a proteção do reino, ela mal conseguia levantar os olhos. Surro ouviu sem interromper, absorvendo cada palavra. Mas em vez de culpa ou julgamento, sua voz carregava gratidão. Ele falou com solenidade, reconhecendo o fardo que sua família carregou e os sacrifícios que fizeram. Agradeceu-lhe, não apenas por ter suportado, mas por tudo o que o clã Hadiru havia feito por seu pai. E então, com convicção ardente na voz, prometeu que ela não carregaria mais aquele peso sozinha. Eles reconstruiriam o clã Hadiru juntos. Algo despertou em Ezel naquele momento. Algo mais profundo que dor ou tristeza. Uma lembrança retornou, distante mas vívida. Um momento no passado em que Jin Wu havia estado diante dela com o mesmo olhar firme de certeza. Por um breve instante, era como se o tempo tivesse se dobrado, e a sombra do monarca retornasse, nos olhos de seu filho. Como para marcar o momento, uma notificação piscou diante da visão de Surro. Uma mensagem do sistema destacando a importância do que havia acabado de acontecer. Informava que a última sobrevivente da nobreza demoníaca de sangue puro havia expressado sua gratidão a ele. Outra linha surgiu logo em seguida, apresentando a Surro uma escolha. Se ele recrutaria a descendente das chamas brancas como sua companheira. A mente de Surro parou por um momento, surpreso. Ele não havia considerado que Ezel pudesse ser descendente do segundo monarca. Mas o sistema não mentia. Ele voltou seu olhar para ela, ainda tentando compreender o significado daquela conexão. Mas não perdeu tempo em tomar sua decisão. Com determinação silenciosa, ele aceitou. O sistema respondeu imediatamente, confirmando que ele havia formado um vínculo com a descendente das chamas brancas. Ezel agora era oficialmente sua companheira, e uma habilidade de vínculo único havia sido ativada entre eles, sinalizando o início de uma nova aliança, nascida não só da dor, mas também da esperança.